Bom dia, turminha, bom dia, crianças, bom dia, família. Entrando aqui na nossa aula de história, hoje nós vamos aprender sobre os povos africanos e a oralidade. Isso, na página 24 à página 28, ok? Aqui na página 24, nos informa que contar histórias era uma atividade muito apreciada nas sociedades africanas. A maioria desses povos tinha uma forte relação com as tradições orais, uma vez que não utilizavam a escrita. Vamos conhecer esses povos então. Vamos lá. Entre os povos Mandinga, Fula, Alçá, Songhai, por exemplo, as pessoas mais velhas eram consideradas portadoras das memórias dos antepassados e responsáveis pelos ensinamentos, que deveriam ser compartilhados com os mais jovens. Essa tradição é muito antiga e ainda existem várias regiões da África, como em Mali, Guiné, Gâmbia e Senegal. Por isso, essas pessoas têm grande prestígio nas sociedades onde vivem. Desde muito tempo, em diversos povoados africanos, aqueles que compartilham saberes com os mais jovens são chamados de griots. Há uma lenda que sugere que o primeiro griot teria sido a aranha mitológica Anansi, cuja história foi estudada no início desse capítulo. Lembram? Então, os povos africanos, eles compartilhavam as histórias através da oralidade. Não era da escrita, não era através de pintura, não era através da arte, sim da oralidade, da contação de histórias. Aqui vocês estão observando uma imagem onde nos informa que no Mali os griots contribuem para que os saberes e as tradições esquecidos com o tempo. Há mais de 800 anos nessa região existe um grupo pertencente à mesma linhagem familiar, que passa de geração em geração a função de ser griot, ok? E na página 25 tem uma exploração de documentos, onde nos informa assim: explorando documentos. Lê este trecho de uma reportagem. Bom, eu vou ler o trecho e você vai fazer a atividade número 1 a partir da leitura desse trecho, ok? Então vamos lá. Era uma vez uma praça em Marrakech, onde contadores de histórias se reuniam no fim da tarde, envolvidos pela fumaça dos incensos e pela luz das lanternas, para narrar os causos de reis, princesas e gênios da lâmpada. As décadas se passaram, vieram a internet, os smartphones e as caixas de som. A praça Jaman Alfinan, outrora centro social da cidade de Marrakech, virou atração turística. Os contadores de história desapareceram. Seria um conto sem final feliz? Mas uma nova geração de marroquinos, preocupados com o sumiço de suas tradições, se organiza para devolver os narradores ao lugar que tinham décadas atrás. Bom, o que significa Marrakech? Cidade do Marrocos, um país africano. O que significa incensos? Substâncias utilizadas para perfumar ambientes. E causos? São histórias, contos. As pessoas mais antigas chamam os contos de causos. E outrora? Em outros tempos, no passado. Marroquinos, indivíduos nascidos ou habitados no Marrocos. Ok? Agora você vai, de acordo aqui com o texto, através da leitura, você vai fazer aqui a questão número 1, A, B e C. Ok? E no número 2 tem para você: onde você mora, existe algum espaço destinado à contação de histórias? Já visitou esse espaço? Se sim, compartilhe a sua experiência com a turma, ok? Então, faça aqui o número 1 da página 25, bom? E voltando agora aqui
ou melhor, seguindo para a página 26. Na página 26 tem o título Cultura Afro-Brasileira e a Tradição Oral. Isso, agora vamos ver a cultura afro-brasileira. A oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano, pois permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos da escravidão. As histórias eram passadas de geração em geração e foi dessa maneira que muitas dessas narrativas chegaram ao Brasil. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com aspectos da cultura de outros povos, como de europeus e de grupos indígenas, formaram a cultura afro-brasileira. A congada é um exemplo de cultura afro-brasileira. Trata-se de um folguedo que começou a ser praticado pelos escravizados há mais de 400 anos. Essa festa mistura parte da cultura africana com a religiosidade católica, trazida ao Brasil pelos portugueses. Então aí vocês estão observando a congada, que é um exemplo de cultura afro-brasileira, ok? E na página 27 temos os mitos dos povos indígenas. Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Ao narrarem mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem de alimentos como o milho, o guaraná e a mandioca. Por terem mais conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes, que são chamados de cacique, o xamã e o pajé. Ou as pessoas mais velhas da comunidade indígena que se carregam de compartilhar as histórias com os demais indivíduos. Os povos indígenas também expressam valores, histórias e a maneira que compreendem o mundo por meio de pinturas corporais. Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia que pertencem a determinado momento da vida do indivíduo, o casamento, o luto, o nascimento de filhos, etc. Ou a condição dele na sociedade, se é solteiro, se é casado, se é líder, se é guerreiro, entre outros, através da pintura, da arte no seu corpo. Ok? E aqui, quando nos foi passado que os mitos dos povos indígenas são comuns, né, entre diversas culturas indígenas, a gente percebe aqui que eles passam essa cultura através da oralidade, de geração para geração. Ok? E na página 28, temos aqui exercícios baseados nesse texto, ok? Nos textos das páginas 26 e 27. Então, vocês façam a página 25 e a página 28. E no próximo vídeo eu estou vindo com as correções. Combinado? Então tá bom. Vamos lá, crianças, caprichem.